Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Deverson, eu sou servidor federal, eu trabalho na Universidade Federal Fluminense e hoje eu separei algumas questões de legislação para a gente estar corrigindo aqui. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso vai estar me ajudando e está me motivando a gravar mais vídeo para vocês. Aquele esquema, pausa o vídeo, tenta resolver a questão, aí depois sim você assiste a correção, beleza? Vamos lá para nossa primeira questão. Nossa primeira questão é do ano de 2023. O cargo é o cargo de administrador. Considerando as regras para o servidor público previstas na Constituição Federal, é correto afirmar que. Então, pessoal, essa questão aqui é de direito constitucional. Eu separei aqui o artigo 41 para a gente estar relembrando aí essa parte. Então vamos lá, no artigo 41 da Constituição diz o seguinte: são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Beleza? Então, o servidor público ele é estável só depois de 3 anos. Então, isso aí tem que gravar, pessoal. E esse servidor público ele pode perder o cargo em 3 situações. Então, em virtude de sentença judicial transitada e julgado, ou seja, não tem como ele recorrer mais. Então, é uma das situações que ele pode perder o cargo. Segunda situação, mediante a processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa. Então, ele pode perder o cargo no famoso PAD, né, que é o processo administrativo disciplinar. E o terceiro caso que ele pode perder o cargo, né, é mediante a procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Então, pessoal, o servidor ele pode perder o seu cargo se ele tiver uma nota baixa na sua avaliação de desempenho. Então, esses são os 3 casos aí que o servidor pode perder o seu cargo estável. Então, vamos lá para as alternativas. O servidor público estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial da qual ainda caiba recurso. Não, né? Foi aquilo que eu falei. Só em sentença transitada em julgado. Se ainda cabe recurso, então ele não pode perder o cargo ainda. O servidor público estável perderá o cargo mediante a processo administrativo em que não lhe seja garantido o direito de ampla defesa. Então, pessoal, muita atenção aí, ó. Esse não aqui, ó, deixa a questão a alternativa errada. Então, precisa dar ampla defesa, né, para o indiciado, ele precisa se defender. Aí sim, né, após a ampla defesa e contraditório, se ele for julgado culpado, aí sim, né, esse servidor estável, ele perde o cargo. O servidor público que praticar crime será exonerado a bem do serviço público. Então aqui, pessoal, não será exonerado, ele vai ser demitido. De acordo com a nova emenda constitucional, o servidor público não possui mais estabilidade no serviço. Então isso aqui é mentira. Eles estão querendo tirar essa estabilidade, mas ainda não foi aprovado. Então ele ainda é estável, o servidor público, após 3 anos, como a gente leu. Letra E aqui, ó. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, ó, nossa alternativa correta aí, ó, letra E. O servidor ele fica estável após 3 anos de efetivo exercício. Questão tranquila, né, pessoal? Próxima questão aí. Ano de 2023, o cargo é o assistente à administração. A Lei 8.112 de 90 prevê que o processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido neste contexto. São fases do processo disciplinar. Então, ó, separei também uma explicação sobre isso aqui, pessoal. Bom, o processo administrativo disciplinar, né, o PAD, ele é composto por 3 fases ali, pessoal. A primeira fase
instauração com a publicação do ato que constituir a comissão. Então, a primeira coisa vai instaurar, né, e vai publicar a comissão. Essa comissão, ela precisa de 3 servidores estáveis. Então, é bom gravar isso aí também. E o presidente dessa comissão, ele precisa ter o cargo igual ao indiciado ou superior, beleza? Então, tem que gravar isso aí. A segunda fase é o inquérito administrativo, que compreende a instrução, defesa e relatório. Então, nessa fase aí, tem que seguir o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, o servidor ele vai poder se defender ali, né? Aí a comissão vai formar o relatório e após disso vem o quê? O julgamento, que é a última fase. Então, ó, o prazo aí, ó, que a comissão tem que julgar aí é de 60 dias, mas pode prorrogar por mais 60 dias. Precisa justificar, né, para poder prorrogar por mais 60 dias. Então, vamos lá para as nossas alternativas. Vamos lá, são fases do processo disciplinar. A instauração com a publicação do ato que constituir a comissão. Correto. O inquérito administrativo, que compreende a instrução, defesa e o relatório. Correto também. E o julgamento. Correto. Nossa alternativa correta é o quê? 1, 2 e 3, letra E. Questão bem tranquila também, pessoal. Só cobrou as fases do processo administrativo disciplinar. Eles não se aprofundaram muito, era só saber quais eram as fases. Então, bem de boa. Próxima questão também é do ano de 2023, que é o assistente de administração também. Vamos lá, o servidor público federal que se casar terá direito a se ausentar do serviço por... Então, pessoal, isso aqui precisa gravar, precisa memorizar, não tem jeito. Então, vamos lá, vamos relembrar aqui, ó. Vamos lá, ó, artigo 97 da Lei 8.112. Então, ó, o servidor poderá se ausentar do serviço, vamos lá, um dia para doar sangue. Então, se ele for doar sangue, tem direito a um dia. 2 dias para se alistar como eleitor. 8 dias para casamento e 8 dias em casos de falecimento. Então, o falecimento pode ser do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Então, pessoal, gravar isso aí não tem jeito, é memorizar. Então, casamento é 8 dias. Então, ó, 5 dias, não. Nossa alternativa, ó, letra B aqui, ó, 8 dias consecutivos. 30 dias, pessoal, a gente já descartava de cara, né? Já é umas férias, né? Não é um casamento. Então, errado. 24 também não. 15 dias também não. 8 dias em casos de casamento. Memorizar isso aí não tem jeito. Próxima questão. Também, ó, ano de 2023. Assistente de administração. Considere o seguinte caso. O filho de um servidor público federal está doente e necessita da assistência direta e 24 horas do servidor, sendo inviável a compensação de horário. Nesse caso, a Lei 8.112 de 90. Vamos lá. Separei aqui também o artigo da lei, né? 8.112, que diz lá, o artigo 81, quais são as licenças que o servidor tem direito. Então, ó, por motivo de doença em pessoa da família, então ele pode tirar licença. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, para atividade política, para capacitação, para tratar de interesses particulares e para o desempenho de mandato classista. Então, pessoal, tem que gravar isso aí, né? Essas licenças que o servidor tem direito. Então, ele está perguntando lá, né? Está falando que o filho dele está doente. Então, em casos de doença, eu até separei aqui, ó, 60 dias o servidor vai continuar recebendo e 90 dias sem remuneração. Então, vamos lá para as nossas alternativas. Letra A. Não prevê licença específica ao servidor, uma vez que quem ficou doente foi o parente do servidor e não ele próprio. Então, errado, né, pessoal? O servidor ele tem direito, sim, a tirar licença,
caso alguém da família fique doente. Então, isso aqui está errado. Letra B. Prevê afastamento do servidor por licença de saúde, a qual não poderá exceder o prazo de 60 dias. Então, errado também, né? Ele pode exceder esse prazo de até 90 dias e não é licença para saúde. Prevê o afastamento do servidor por licença de saúde, a qual não poderá exceder o prazo de 80 dias. Então, errado também, não é licença para saúde. Prevê licença por motivo de doença em pessoa da família, porque é o filho dele, por 60 dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor dentro de um ano. Exatamente, alternativa correta, letra D. A última aqui, ó, prevê licença por motivo de doença da família, até aí tá ok. 80 dias, errado, né? Então é 60 ou 90 dias. Então a alternativa aí correta, letra D. Essa questão aqui é um pouquinho mais difícil, porque teria que lembrar aí, né, desse prazo de 60 ou 90 dias. Próxima questão, também do ano de 2023, cargo assistente à administração. Sobre a vacância do cargo público, a Lei 8.102 de 90 prevê um cargo público poderá ficar vago em decorrência de, exceto. Então, pessoal, não tem jeito, também tem que gravar as formas de vacância, né? Como é que o cargo público vai ficar vago aí. Então, para memorizar, tem esse meme aqui, ó, que é o Pare FDP. Então, é o seguinte, o P é de promoção, o A de aposentadoria, o R de readaptação, o E de exoneração, o F de falecimento, o D de demissão e o P de posse em outro cargo inacumulável. Então, já temos aqui, ó, exoneração, sim, né? Se um servidor for exonerado, o cargo vai ficar vago. Então, correto. Demissão também, promoção também, falecimento também. O único que não é aqui, ó, é a nomeação, não é uma forma de vacância. Alternativa letra E. Também é bem tranquila essa questão, né, pessoal? Mas precisa entender aí, né? Memorizar aí. Podem usar esse meme aí também que pode te ajudar vocês. Vamos lá. Ano de 2023 também. Cargo de assistente de administração. Considerando as formas de provimento do cargo público. Agora é forma de provimento, hein, pessoal? Objeto do Estatuto do Servidor Público, da Lei 8.112. Aquela que torna possível a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, pessoal, é o seguinte, imagina aí, ó, o servidor ele foi demitido, mas depois, né, a justiça ou administrativamente viu que eles cometeram um erro, esse servidor ele vai ter que voltar. E essa forma aí, ó, de provimento que ele retorna é o quê? Nomeação? Não, né? Nomeação é quando o servidor ele passa num concurso, aí sim ele vai ser nomeado. Ele já era concursado, né? Então ele tinha sido demitido, agora ele está voltando. Promoção? Também não. Transferência também não. Nossa resposta, ó, reintegração. Então tem que gravar aí, ó. Quando o servidor ele é demitido e essa demissão ela é inválida e ele retorna, isso daí se chama reintegração. E a nossa última questão aí, ó, é do ano de 2021, também é de assistente à administração, né? Analisa os seguintes itens: advertência, suspensão, demissão. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, constituem penalidades disciplinar aplicáveis ao servidor infrator. Então, pessoal, para lembrar disso aí, é só lembrar da escola. Então, a primeira coisa lá que, né, aquele aluno aprontava lá, o que acontecia com ele? O professor advertia. Depois, o aluno continuou bagunçando, continuou dando problema. Suspensão.
Aí continua dando problema, aí não tem jeito, aí vai ter que retirar o aluno da escola, vai ter que demitir, né? É a mesma coisa, pode usar essa mesma analogia aí para o serviço público. Então, se o servidor começou a dar trabalho, advertência. Continuou dando problema, suspensão. Continuou cometendo aí infração e ilegalidades, aí não tem jeito, demissão. Então, ó, todas essas formas aí são penalidades que o servidor ele pode, né, sofrer. Então, a nossa alternativa correta aí, ó, letra E. Então, bem tranquila também essa questão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.